Olá, aqui quem fala é o professor Danilo Magalhães e essa é uma videoaula em que eu vou mostrar para vocês uma sequência de ferramentas que foram ah, pensadas aqui como exercício para os meus alunos de graduação em Geologia e Geografia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E nesse processo a gente vai fazer então o georreferenciamento de um mapa, depois a projeção desse mapa de Córrego Alegre para Sirgas 2000, depois um processo de vetorização de pontos, linhas e polígonos e, por fim, a organização dessas informações montadas em um layout. Essa é uma demanda bastante comum em que a gente tem, por exemplo, um mapa feito há mais tempo, né, um mapa antigo em que a gente gostaria de ter esses valores digitais, seja para fazer, por exemplo, cálculo de área, distância e etc. Também como para, por exemplo, comparar esses dados antigos com os dados atuais, mas a gente não tem acesso ao dado no formato digital, então a gente precisa de georreferenciar essa imagem para poder digitalizá-la, né, para poder vetorizar as informações e a partir daí a gente ter os dados no nosso banco de dados em SIG. Então, esse é um exemplo fictício, esse mapa é um mapa fictício, em que foi criada essa informação no Datum Córrego Alegre, e a gente vai então georreferenciar essa imagem no Datum Córrego Alegre, depois projetar para Sirgas 2000, que é o nosso datum atual no Brasil, e daí a gente vai vetorizar essas informações que aparecem aqui no mapa para poder ter esses dados no formato digital, no formato shapefile. Bom, então vamos começar o trabalho aqui no ArcMap. O primeiro passo a se fazer é salvar essa imagem no formato JPEG dentro de uma pasta que você tenha acesso no ArcMap, ou seja, uma pasta que já esteja conectada com o seu software para facilitar assim o seu acesso à imagem. No meu caso ela já está conectada, já está salva numa pasta conectada. Então, com o software aberto, estou usando aqui o ArcMap na versão 10.5, eu inicio o processo vindo aqui em adicionar dados, add data, localizo dentro da minha pasta base de dados qual é aquela pasta onde salvei essa imagem, foi na pasta aqui avaliações, e eu vejo aqui o mapa da propriedade. Dou apenas um clique sobre a imagem e mando adicionar. Caso eu dê dois cliques sobre a imagem, ele vai abrir para mim as bandas separadas e essa imagem viria em preto e branco, e não é isso que a gente deseja neste momento. Nesse caso aqui, eu clico nessa seta de um nível acima, dou apenas um clique na imagem e mando adicionar. O software me dá o alerta de que essa imagem ela não tem um sistema de referência espacial conhecido, porque de fato é uma imagem ainda não georreferenciada, basta dar OK, e a gente vai ver que ele importa a imagem, porém as coordenadas são desconhecidas e os valores aqui um pouco estranhos, valores próximos a zero, valores negativos. Então a gente vai conferir no mapa qual que é o datum em que ele foi feito, eu já mostrei que foi Córrego Alegre, e daí a gente coloca o nosso sistema para operar em Córrego Alegre, o TM Fuso 23 Sul, depois faz o georreferenciamento da imagem. Então eu venho aqui com o botão direito do mouse sobre a palavra Layers, que é a nossa estrutura de dados, o nosso data frame, vou lá em Propriedades, na aba do Sistema de Coordenadas, eu localizo o Córrego Alegre, o TM Zona 23S. Quem quiser pesquisar aí, pode pesquisar pelo valor 5538. Posso digitar esse valor aqui, 5538, e mando pesquisar, que o software localiza esse datum a partir do código EPSG que a gente digitou. A gente poderia também fazer a pesquisa dentro do sistema de coordenadas projetadas, o TM, South America, e assim a gente localizaria Córrego Alegre, o TM Zona 23 Sul. Eu posso adicionar esse datum aos favoritos, e aqui eu clico em aplicar para gravar essa minha escolha. Bom, vou dar OK. Agora o software reconhece que as coordenadas são métricas, porém os valores ainda são valores estranhos. A gente vai começar a fazer o georreferenciamento e a gente vai aproveitar essas informações que tem aqui no mapa, essas coordenadas, que elas serão a nossa referência para o georreferenciamento da imagem. A gente vai precisar ativar essa barra de ferramenta aqui que vocês veem na minha tela, que é o Georeferencing. Para isso, a gente clica com o botão direito do mouse sobre essa parte cinza aqui, na parte superior do software, escolhe a barra de ferramenta Georeferencing. Ok, pode ativar ela, vou colocar a minha de volta aqui em cima, para ganhar um espacinho na tela. Eu só tenho uma imagem no programa, então
Tá fácil de reconhecer aqui. Caso você esteja trabalhando com várias imagens no programa, tenha muita atenção para escolher qual imagem você vai trabalhar e não faça a troca das imagens durante o processo do georreferenciamento, senão você perde tudo. Bom, primeiro passo então é a gente selecionar essa ferramenta aqui, a DD Control Points, para que a gente possa inserir os nossos pontos de controle com base nas coordenadas que a gente vê aqui na tela. Bom, eu pego essa ferramenta, eu vou começar colocando um ponto aqui no canto inferior esquerdo da imagem, né, na sudoeste. Eu vou aproximar com o zoom, com a rodinha do mouse. Pode usar a ferramenta zoom aqui em cima também. Aperta a rodinha do mouse para mover a tela. E eu quero pegar essa coordenada aqui, que tem o valor x 634.800 e y 7479.200. Lembrando, x a variação é leste-oeste e y a variação norte-sul. Essa coordenada que eu vejo aqui, esses valores, ela se encontra aqui. Então eu quero marcar um ponto exatamente no ponto de encontro dessas coordenadas. Aproximo bastante o zoom para eu poder clicar bem no centro certinho. Dou apenas um clique com o mouse. Vocês verão que fica uma linha presa, né? A gente clica com o botão esquerdo do mouse, normal. Tem uma linha presa aqui. Eu posso tirar o zoom, posso mover a tela, que não tem prejuízo nenhum. Esse ponto está marcado ali, agora eu vou digitar as coordenadas dele. Aperto o botão direito do mouse, escolho input x e y. O valor x é esse que eu leio aqui embaixo, 634.800. E o valor y é esse daqui, 7479.200. O valor de y tem um dígito a mais. E dou OK. E é esperado que a imagem suma da minha tela. Por quê? Aqui eu estou olhando no local onde as coordenadas são ali próximas do zero, 170 menos 2.300, e o mapa agora se deslocou para o local real dele. Então eu vou com o botão direito do mouse, sobre a imagem, escolho Zoom to Layer, que eu consigo localizar essa minha imagem, e agora eu vejo que as coordenadas aqui estão mais próximas dos valores reais. Sigo pegando os outros pontos de georreferenciamento. Eu preciso fazer no mínimo 4 pontos para uma imagem simples. E eu recomendo que a gente pegue o segundo ponto na diagonal oposta. Então eu peguei a sudoeste, agora eu pego a nordeste, porque assim eu faço um ajuste no eixo X e também no eixo Y, somente com um ponto. Então eu aproximo, né, rodando aqui a rodinha do mouse. Eu poderia pegar a lupinha aqui em cima de zoom, fazer um zoom aqui para localizar o ponto de encontro dessas duas coordenadas. Dou um zoom bem pertinho aqui do encontro das linhas. Pego a ferramenta ADD Control Points. Dou apenas um clique com o botão esquerdo do mouse, aqui na linha, no encontro das linhas. Poderia ter anotado aqueles valores, mas como o software me permite fazer esse movimento aqui, eu só tiro o zoom, aperto o botão direito do mouse e escolho Input X e Y. X eu vejo aqui em cima, né, a variação leste-oeste, é o 635.600 e Y 7480.000. Lembrando que o Y tem sempre um dígito a mais nessa região onde estamos trabalhando, e que eu estou digitando os valores que eu enxergo na minha tela. Vocês que estão fazendo exercício, caso vocês escolham outros pontos para georreferenciar, vocês vão precisar digitar os valores que vocês enxergam na tela de vocês. Então, dou OK. O meu mapa faz um ajuste de escala, né, no eixo X e Y, logo ele se distorce, ele saiu aqui da visualização onde estava. Mais uma vez eu vou com o botão direito do mouse e escolho Zoom to Layer. Se eu passar o mouse aqui sobre o mapa, eu vou ver que as coordenadas que aparecem aqui embaixo já são bem próximas das coordenadas reais aqui do mapa. Mas a gente precisa colocar os 4 pontos de controle para o software calcular o erro desse georreferenciamento. Eu faço mais uma vez o mesmo processo, aproximo com o zoom do ponto de encontro dessas duas coordenadas, pego a ferramenta ADD Control Points, clico apenas uma vez no ponto de encontro dessas duas coordenadas, giro a rodinha do mouse para tirar o zoom e vou apertar o botão direito do mouse e escolher a opção Input X e Y. Daí eu vou digitar os valores que eu vejo na tela. X 634.800, Y 7480,
7480000. Agora, quando eu dou OK, a imagem se desloca muito pouco, quase imperceptível, porque o georreferenciamento já está bem próximo do seu máximo aqui de precisão. Faço o último ponto, verifico aqui esse ponto de encontro da coordenada x e y, aproximo a tela dessa região, clico com o botão esquerdo do mouse apenas uma vez, repito todo o processo, tiro o zoom, aperto o botão direito do mouse, escolho input x e y, x 635600, y 7479200. Está certinho ali o valor, dou OK. E agora a gente já tem a nossa imagem praticamente georreferenciada, falta só fazer a conferência e salvar esse arquivo. Para verificar se o erro do georreferenciamento ele está dentro do padrão aceitável, a gente vai abrir essa tabela de pontos, é o último botão da barra de ferramenta de georreferenciamento, View Link Table. Ele abre uma tabelinha para a gente em que ele mostra os valores que foram digitados e os erros para cada ponto, e também o erro RMS para todos os pontos. Caso a gente tenha digitado algum ponto, a imagem fique distorcida, a gente pode corrigir por aqui. Por exemplo, se tiver faltado um 0 aqui no Y, essa imagem ela ficará distorcida. Eu posso vir aqui, completar, apertar o Enter, que ela vai se normalizar. E eu vejo o erro médio para toda a imagem aqui em cima. E como que a gente calcula se esse erro está satisfatório ou não? Eu vejo que o mapa foi feito na escala de 1 para 5.000 e eu vou adotar então como referência o padrão de exatidão cartográfica para produtos cartográficos digitais, que é uma normativa brasileira, que vai falar que o erro máximo aceitável na precisão de um mapa seria de 28 centímetros dentro da escala desse mapa. Então, na escala de 1 para 1000, a gente teria um erro máximo de 28 centímetros. No meu georreferenciamento aqui, o deslocamento identificado foi de 5 milímetros. Portanto, é um erro completamente aceitável para essa escala. Bom, então, o próximo passo vai ser salvar esse georreferenciamento para a gente não perder essas informações que foram geradas. Então, eu clico em Georeference e mando atualizar o georreferenciamento. Update Georeferencing. Logo, a gente vai perceber então que os pontos de controle sumiram, porque agora eles estão gravados na imagem. Se a gente visualiza agora o nosso mapa, a gente vai ver então os arquivos auxiliares, que são os arquivos onde esse georreferenciamento está guardado. Então, para levar essa imagem georreferenciada para outro computador, eu precisaria então de compartilhar também os arquivos auxiliares. Bom, agora com a imagem georreferenciada, eu poderia adotar dois caminhos. Seguir trabalhando no Datum Córrego Alegre e ao final fazer a projeção de tudo, o que me daria um pouco mais de trabalho. E neste momento eu vou optar por reprojetar essa imagem para Sirgas 2000, que é o nosso Datum atual, e a partir dali eu já faço todo o resto do trabalho em Sirgas 2000. Então eu vou precisar pesquisar a ferramenta Project Raster, que está aqui, que eu localizo ela aqui pela caixa da pesquisa. Se vocês não têm a caixa de pesquisa aqui no canto, ela é este globinho aqui em cima, Search, e a gente vai pesquisar Project Raster. Ela vai projetar um raster, vai reconhecer como Córrego Alegre e transformar em Sirgas 2000. É a primeira opção, basta clicar nessa caixa de ferramenta. Input Raster é o meu mapa da propriedade. Eu posso simplesmente buscá-lo aqui. O software reconhece que ele está em Córrego Alegre. Eu escolho a pasta de saída. Eu vou salvar na pasta da avaliação. Com o nome mapa underline propriedade Sirgas 2000. E vou colocar a extensão .tif, TIF, porque eu quero que o software já grave nessa extensão, porque ela armazena bem o georreferenciamento. O ArcGIS funciona bem com os arquivos TIFF, melhor determinar a extensão do que deixar ele salvar no grid, que depois a gente pode ter algum problema de compartilhamento. Então vou salvar. Sistema de coordenadas de saída, eu clico nesse botão aqui e localizo meu Sirgas 2000
UTM, Sirgas 2000, UTM, Zona 23S. Se você não tiver ele como favorito, o meu já está, você pode pesquisar pelo código EPSG 31983. Você digita aqui em cima 31983, manda pesquisar. E ele vai aparecer aqui como Sirgas 2000, UTM, Zona 23S, dentro de Project Coordinate System, UTM, South American, Sirgas 2000, UTM, Zona 23S. Ok? Ele automaticamente vai preencher para a gente o algoritmo de transformação geográfica, então a gente adota este como correto e não precisa fazer mais nenhuma configuração, basta dar OK e aguardar o processamento. É um processamento bastante rápido. Observem que houve um deslocamento importante aqui das informações, né? A gente tinha Córrego Alegre aqui e o Sirgas 2000 veio aqui para baixo. O deslocamento aqui a gente pode calcular mais ou menos a distância dele. A título de curiosidade, eu vou pegar essa régua aqui, vou dar um clique no encontro dessas coordenadas no mapa em Sirgas 2000, desligo esse mapa e vejo aqui no mapa do Córrego Alegre uma distância de aproximadamente 44 metros de um mapa para outro. Então, que daria um erro bastante importante aí para cálculo de área, distâncias, etc. Bom, agora que eu tenho a minha imagem em Sirgas 2000, eu vou manter apenas ela no programa para não fazer confusão. Eu vou remover o mapa da propriedade em JPEG, né, que é aquele em Córrego Alegre. Eu mantenho o Sirgas 2000, que é um ponto .tif, botão direito, remover. Agora, aqui na minha estrutura de dados, eu vou trocar o software para operar em Sirgas 2000, para não ter problema, né, de criar dados em Córrego Alegre. Muita atenção neste momento aqui para não seguir o trabalho em Córrego Alegre, daí errar tudo daqui para frente. Então, em cima da palavra Layers, da nosso data frame, vou com o botão direito do mouse, Propriedades, na aba dos sistemas de coordenadas, eu localizo Sirgas 2000, UTM, Zona 23S. A gente já colocou em favoritos, mas repetindo, o código EPSG é o 31983, você pode pesquisar ali em cima e localizar o Sirgas 2000, UTM, Zona 23S. Mando aplicar e dou OK para ter certeza de que essa alteração foi gravada. Bom, agora o que eu preciso fazer é desenhar essas informações aqui conforme elas aparecem no mapa. Então eu vou precisar criar pelo menos 3 arquivos shapefile, um para os polígonos de uso do solo, outro para as linhas, né, curso d'água, estrada e trilhas, e o outro para os pontos, casa, galpão, nascente, paiol. Mas eu vou fazer um arquivo extra que é o limite da propriedade. Eu não vou deixar ele junto com os do solo para que eu possa fazer um comparativo mais fácil do cálculo de área. Então vou criar 4 arquivos shapefile. A gente tem alguns atalhos para isso, mas eu vou mostrar inicialmente aqui do modelo mais comum, de como que a gente cria o shapefile, o modelo padrão. A gente vai localizar aqui o catálogo, esse ArcCatalog, que aparece aqui no canto. Se não tiver aqui no canto para vocês, ele aparece aqui como um ícone amarelado diante aqui de uma tabelinha. Aqui no ArcCatalog, que é uma espécie de gerenciador de arquivos do ArcGIS, a gente vai precisar localizar as nossas conexões de pasta, aqui em Folder Connections. Por isso, é interessante que a gente não tenha muitas conexões de pasta, para não ficar muito confuso aqui o nosso programa. Eu vou localizar a pasta que estou trabalhando, onde tem base de dados. Venho aqui na pasta da avaliação. Eu posso jogar aqui dentro, ou poderia criar uma subpasta, vou deixar solto aqui dentro da avaliação. Melhor dizendo, eu vou dentro da avaliação 1, de referenciamento e vetorização. Venho com o botão direito do mouse, escolho Novo, Shapefile. Então, Novo, Shapefile. Esse shapefile vai ser de limite da propriedade. Então, para nome de arquivos em SIG, eu nunca vou colocar espaços ou caracteres especiais. Sempre a gente vai escrever tudo junto ou separado por underline. Esse shapefile é um shapefile no formato de polígono. Ele não é outra feição, é uma feição de polígono. E o sistema de referência espacial a gente vai definir aqui embaixo, clicando na palavra Edit e escolhendo Sirgas 2000,
UTM Zona 23 Sul, que já está no seu favorito. Então, TM, Sirgas 2000 TM23S, basta dar OK, confira se está tudo certinho aqui, OK, e esse arquivo já está dentro do programa. Vou criar já de uma vez os outros arquivos, para ter eles todos prontos aqui, daí a gente começa a desenhar, a gente desenha tudo de uma vez. Eu preciso agora de um shapefile para o uso do solo, então repito o processo, botão direito do mouse em cima da pasta onde eu quero salvar o arquivo, que é essa pasta de referenciamento e vetorização, botão direito do mouse, novo, shapefile, o nome dele, uso, underline, solo, tipo de feição, polígono, sistema de referência espacial, Sirgas 2000, UTM Zona 23S, OK, confiro se está tudo certo e OK. Faço mais um agora para as linhas, botão direito do mouse, novo, shapefile, vou chamá-lo de linhas, porque ali são informações distintas, tipo polyline, sistema de referência espacial, Sirgas 2000 TM Zona 23S. OK e OK. E agora criei um para os pontos. Mesmo processo, botão direito do mouse, novo, shapefile, vou chamar de pontos, tipo de feição é pontual mesmo, sistema de referência espacial, Sirgas 2000, UTM Zona 23S. OK e OK. Tenho todos os arquivos que preciso agora já criados aqui. O meu catálogo está aqui ainda visível. Eu vou clicar aqui nesse botão de Auto Hide para ele ficar aqui no cantinho. Vou começar a vetorizar a partir do limite da propriedade. Quando eu começar a desenhar, esse limite da propriedade vai criar um polígono que naturalmente vai tampar o desenho aqui da tela. Para precaver dessa situação, né, minimizando possíveis erros, eu vou alterar a minha simbologia. Vou clicar aqui no quadradinho do limite da propriedade, vou escolher minha simbologia como esse hollow, que tem um interior vazado, fill color não tem cor, a linha de contorno eu vou colocar uma linha 2, e vou colocar agora uma cor chamativa, para ficar fácil de verificar o limite da propriedade, porém não vai ser a cor que vai aparecer no meu layout. Começo então a vetorização do limite da propriedade para depois seguir para os demais. Eu vou com o botão direito do mouse em cima de limite da propriedade, escolho Edit Feature, Start Editing. É aberta essa janela de edição para a gente, essa barrinha de ferramenta de edição, que eu vou colocar aqui em cima. Eu vou desativar aqui o meu georreferenciamento para limpar um pouquinho a tela. E eu preciso ter a barra de ferramenta de criar feições, Create Feature, que não apareceu automaticamente para mim. Às vezes aparece, às vezes não. Então eu vou precisar clicar nesse último botão à direita da barra de ferramenta do editor, Create Feature, e eu vou verificar aqui os shapes que estão disponíveis para edição. Observem que eu salvei todos os shapes na mesma pasta. Quando eu comecei a editar o limite da propriedade, o software já disponibilizou para mim outros shapes. Ele já entendeu que estou trabalhando nessa pasta, então provavelmente eu quero editar também linhas, pontos e uso do solo. É uma facilitação que o software nos dá, porém a gente tem que ter muito cuidado para não editar o arquivo errado. Então eu quero trabalhar com o limite da propriedade, dou apenas um clique sobre ele. Posso manter essa janela aberta, mas eu prefiro ocultá-la. Então vou clicar aqui no Auto Hide. E agora eu posso fazer o desenho, copiar esse desenho que está aqui na tela. Eu vou começar daqui de baixo. Vou girar a rodinha do mouse para poder aproximar o zoom. Dou um clique aqui para começar. Observem que eu agora tenho uma linha presa ao mouse, que eu posso fazer o meu desenho. E sigo clicando, sempre com o botão esquerdo do mouse, para fazer a cópia do limite da propriedade, que é esse limite preto que delimita essa área que a gente vê no mapa. Então, dei um clique aqui, segundo clique, aperto a rodinha do mouse para poder mover a tela enquanto faço o desenho. Tento copiar o desenho o mais preciso possível. É impossível fazer ele 100% preciso, mas a gente vai tentar aproximar o máximo que der. E sigo clicando, fazendo o desenho do limite da propriedade.
vou dar o meu último clique aqui e desejo encerrar o meu polígono aqui. Então eu poderia usar esse próprio vértice daqui ou de cá, tanto faz. Para encerrar o polígono, eu dou 2 cliques com o botão esquerdo do mouse e o programa fecha esse polígono aqui para mim. Ok? Então o limite da propriedade já foi feito. Eu posso vir aqui em cima em editor, salvar as edições. Observem que se eu salvar aqui em cima, eu vou salvar o projeto. Salvar o projeto significa que o software lembre que dentro desse projeto tem um shape, ponto, linha, polígono, limite da propriedade, etc. Mas ele não salva as edições que foram feitas dentro do shape. Para isso a gente tem que vir em editor e salvar as edições. Bom, agora a gente começa a fazer a vetorização do uso do solo. E aí dentro de uso do solo eu preciso diferenciar o que é pastagem, plantio, vegetação nativa e etc. E para isso eu preciso de um campo da tabela de atributos para que eu possa digitar essas informações. Então quando eu venho aqui na tabela de atributos, botão direito em cima de uso do solo, Open Attribute Table, eu vou verificar que eu não consigo adicionar um campo aqui, porque o shape está em edição. Então eu vou ter que fazer um processo de interromper a edição, criar um campo na tabela de atributos e depois voltar para a edição. Então eu venho em editor, escolho Stop Editing, paro com a minha edição, abro a tabela de atributos do uso do solo, com o botão direito Open Attribute Table, venho na primeira opção, que é o Table Options, e vou escolher ADD Field. Eu quero um campo para eu poder escrever o uso, que vai ser pastagem, plantio, vegetação e etc. Esse campo uso, ele vai ser um campo no formato de texto. Eu vou colocar aqui caracteres para definir qualitativamente essa informação. Um comprimento de 50 caracteres é mais do que suficiente, basta dar OK. Porém, ao final do meu processo, eu vou querer calcular uma área também para saber qual que é a área de cada um desses elementos. Então, eu vou aproveitar a viagem aqui e já vou criar os outros campos da tabela de atributos. Então, eu clico aqui no Table Options, ADD Field, digito área. Essa área eu vou calcular em hectares, então vou colocar aqui na frente HA. E vou escolher o formato Double. Por quê? Short integer são números inteiros curtos, long integer, número inteiro longo, e o double ele vai aceitar para a gente em números inteiros com casas decimais. Float também, só que o float é um arquivo um pouco mais pesado, então o double ele aceita bem sem criar um arquivo muito pesado. Então a área HA, formato double, basta dar OK, e o campo área já está aqui pronto para receber esse nosso cálculo. Vou aproveitar e fazer a mesma coisa para as linhas e para os pontos. Então, nas linhas eu vou com o botão direito do mouse, escolho abrir tabela de atributos, venho aqui em Table Options, mando adicionar campo. Eu posso escrever, por exemplo, nome daquilo que estou desenhando, se é curso d'água, estrada ou trilhas. Formato texto, 50 caracteres, está OK. E posso criar um campo também, ADD Field, para calcular o comprimento. E eu vou querer também no formato double. Quando dou OK, ele fala, comprimento é uma palavra muito longa para título de coluna. Pode ser comprimente? Pode ser, sem problema. Sim. E agora a gente pode calcular aqui então o tamanho da linha e, além disso, nomeá-la, né, como curso d'água, estradas, etc. Faço a mesma coisa para os pontos, vou com o botão direito do mouse, Open Attribute Table, Table Options, ADD Field, um campo pode ser também chamado como nome, tipo texto, 50 caracteres, OK. E vou criar agora dois campos, um para a coordenada x e o outro para a coordenada y, porque é o que eu consigo calcular do ponto. O ponto ele não vai ter um comprimento nenhuma área. Então, ADD Field, o título da coluna vai ser x, ou eu posso colocar assim, coordenada x, formato double, OK, Table Options, ADD Field, coordenada y, tipo duplo,
Ok. Agora a gente já tem aqui a tabela de atributos desses 3 elementos já pronta para ser utilizada. Vou fechar tudo, só para simplificar um pouquinho aqui a tela. E vou começar a fazer a vetorização do uso do solo. Então vou com o botão direito do mouse em cima do uso do solo, Edit Feature, Start Editing. A minha tela de Create Feature já foi habilitada aqui no canto direito. Se por acaso você tiver fechado ela, você vai precisar abrir ela aqui. Create Feature. Vou dar um clique em uso do solo e vou fazer o desenho conforme eu vejo na tela. Aqui a gente tem uma dica extremamente valiosa. Quando eu passo o mouse em cima da linha do limite da propriedade, que é já um arquivo vetorial, o software reconhece que essa é uma linha, um shapefile, e logo eu posso aproveitar esse limite que já foi desenhado para eu poder copiar e utilizar como referência para fazer o meu desenho. Então, se eu tenho uma interface que é comum, eu posso copiar toda essa interface aqui. E isso aqui vai ser muito valioso para a gente, porque tanto vai acelerar o nosso processo, quanto vai garantir maior precisão no nosso desenho. Então, eu vou fazer um desenho no sentido, nesse caso aqui, horário. Vou começar daqui de cima. Vou copiar essa parte rosa aqui, que é o limite da propriedade, aonde eu tenho a interface aqui com a área de vegetação nativa. E depois o restante aqui eu faço à mão livre. Então, para copiar essa informação, eu vou pegar a ferramenta Trace, que está aqui em cima, traçado na tradução do ArcGIS. Se ela não aparece aqui para você, nessa setinha você vai ver o Trace, a primeira opção que aparece aqui, que tem um maisinho. O Trace, eu vou posicioná-lo aqui bem aonde tem um encontro aqui da linha verde com a rosa, aqui, né, onde eu quero começar a copiar. Eu vou dar apenas um clique nessa posição e vou passar o mouse sobre a linha sem clicar mais vezes. Vou desligar aqui o fundo do mapa só para mostrar o que está acontecendo. Olha só, eu cliquei aqui, sigo passando o mouse e ele vai criando, né, gerando essa cópia aqui do polígono para a gente, sem precisar ficar clicando várias vezes. Então eu venho até o limite aqui aonde eu quero copiar e dou somente um clique com o mouse, porque aqui agora eu não consigo copiar a imagem de fundo, eu só consigo copiar um shape já existente. Então agora eu tenho que trocar a ferramenta para aquela ferramenta de desenho à mão livre e continuar o desenho aqui, fazendo, né, uma cópia à mão livre em cima do que eu vejo na imagem. Então eu volto para a ferramenta Straight Segment, que é o segmento em linha reta, e faço o meu desenho manualmente. Então vou clicando uma vez aqui, tentando fazer o mais preciso possível. Para finalizar, eu dou 2 cliques, fecho esse polígono e agora eu quero registrar a informação de que esse é um polígono onde tem a presença de vegetação nativa. Então eu abro a tabela de atributos do uso do solo, botão direito do mouse, Open Attribute Table, e aqui onde tem a palavra uso, né, no título da coluna uso, eu escrevo vegetação nativa. Aqui não tem problema colocar caracteres especiais, espaço, essas coisas. Eu vou precisar dessa tabela de atributos, porque eu vou colocar as outras informações nela. Então eu só vou colocar ela aqui no canto. Quando eu puxo ela para o canto, aparecem essas setas aqui no canto da imagem. Eu posso trazer o mouse até a setinha aqui da esquerda, por exemplo, e ocultar essa tabelinha ali, para poder acessá-la facilmente. Bom, agora eu vou fazer aqui a área de plantio de milho. Então eu posso usar o Trace aqui, copiar toda essa parte já existente e finalizar a mão livre, complementando aonde não existe. Posso inclusive começar a mão livre e depois usar o Trace, por exemplo. Bom, pego aqui a ferramenta Trace, dou um clique onde eu quero começar, passo o mouse fazendo a cópia,
viro aqui para a esquerda para fazer a cópia dessa outra parte, dou apenas um clique com o mouse aqui, troco a ferramenta para Straight Segment e neste ponto de encontro, quando eu fizer, posso fazer um clique aqui e agora para finalizar dou 2 cliques para fechar esse polígono. Essa é a área de plantio de milho. Então eu venho aqui na tabela de atributos e digito plantio de milho. Estou fazendo edições no Shape, venho em Editor, Save Edits, para salvar as edições que estou fazendo no Shape. A utilização do Trace garante também que a gente não vai deixar nenhum tipo de buraco ou sobreposições entre os arquivos, o que seria extremamente prejudicial para o cálculo de área disso aqui que a gente está fazendo. Bom, agora eu vou fazer essa parte aqui de área antropizada da mesma maneira, porém invertendo. Vou começar com Straight Segment e depois Trace. Observem que eu escolho uma direção de desenho de polígono e sigo nela do início ao fim. Estou fazendo no sentido horário, então todo o polígono vai ser no sentido horário. Eu não posso começar para um lado e depois tentar terminar para o outro, porque assim a gente vai ter problema no desenho. Então, Straight Segment, dou um clique para iniciar, faço essa parte aqui à mão livre. Conecto com a linha de limite da propriedade, troco para a ferramenta Trace, faço a cópia dessa área, copio esse pedacinho aqui também da área de milho, dou 2 cliques para finalizar e digito o nome, área antropizada. Sigo no trabalho fazendo a mesma coisa. Estou clicando com a ferramenta Straight Segment, cheguei no limite da propriedade, peguei a ferramenta Trace, copio aquilo que já existe, dou 2 cliques para finalizar. Essa aqui vai ser minha área de vegetação plantada. Repito o processo, vou inverter, agora vou fazer no sentido anti-horário, somente para mostrar que é possível fazer de um lado para o outro, como a gente preferir. Então vou começar com um Trace, clico uma vez aqui, faço a cópia dessa interface, copio o limite da propriedade, dou um clique aqui, onde quero interromper esse desenho, troco para a ferramenta de desenho em linha reta, vou clicando, fazendo o complemento do desenho manualmente, aproximo um pouquinho o zoom para enxergar melhor, 2 cliques com o mouse para fechar esse desenho. E essa é também uma área antropizada. É muito importante que o texto esteja idêntico para que a gente não tenha duas informações distintas. Eu escrevi área antropizada, o antropizada com A minúsculo aqui, no próximo precisa se manter do mesmo jeito. Então eu posso clicar aqui no quadradinho, copiar com Ctrl C, clicar ali no quadradinho vazio, Ctrl V, para poder colar o texto exatamente igual e não ter perigo de gerar informações distintas. Agora toda essa área central aqui, que é uma área de pastagem, eu consigo copiar, porque eu já tenho o shape de todos os lados. Então vou pegar a ferramenta Trace, vou escolher o ponto de onde eu quero começar, vou pegar um ponto aqui bastante visível, que seria aqui nessa área que tem aqui a vegetação nativa, dou um clique, estou circulando no sentido anti-horário, circulo pelos elementos já desenhados, volto aqui para o ponto de início, dou 2 cliques, fecho esse polígono e digito a área de pastagem. Finalizei o meu uso do solo, venho em editor, salvar edições. Quando a gente salva a edição, às vezes ele some com a tabela, mas basta a gente fechar e abrir de novo a tabela que vai estar tudo certinho.
É um bugzinho, uma demora para atualização. Bom, vou começar a fazer o trabalho com as linhas. Só tirar essa seleção que aparece aqui na tela. Vou desligar o uso do solo, porque agora eu quero fazer o desenho das linhas. Venho aqui no canto direito, na janela de Create Features, dou um clique na linha e venho fazendo o desenho aqui dos rios, depois da estrada e depois das trilhas. Quando a gente vai desenhar rio, é muito interessante que a gente interrompa o desenho sempre que há confluência dos canais, porque assim a gente cria uma base já bem estruturada para possíveis processamentos futuros. Então eu vou fazer essa divisão. Visualmente isso não vai fazer muita diferença agora, mas no futuro para algum processamento pode fazer. Então eu vou começar aqui dessa nascente, venho do ponto nascente para o ponto jusante, para que o software tenha o armazenamento dessa informação, inclusive, o que pode ajudar em processamentos futuros. Sigo clicando. Aonde há confluência, eu dou 2 cliques e interrompo o desenho dessa linha. Abro a tabela de atributos e posso digitar o nome para ela, que vai ser curso d'água. Faço o desenho da próxima linha, começo a clicar. Dois cliques para finalizar, onde há a confluência. Eu vou copiar o texto curso d'água, Ctrl C, Ctrl V. Exatamente onde tem a confluência das linhas, começo a próxima linha. Sigo clicando. Dois cliques para finalizar e colo lá o texto de curso d'água. Agora eu vou fazer essa estrada, saindo aqui da casa. Indo até o limite da propriedade. Quero mover a tela, eu aperto a rodinha do mouse para poder movê-la. Chego até o limite da propriedade, 2 cliques para finalizar o desenho da linha. E digito o texto, estrada de acesso. Faço o desenho das trilhas, do galpão até a estrada, 2 cliques, do paiol até a estrada, 2 cliques. Essas daqui que não tem texto são as trilhas, então digito para as duas. Finalizei as linhas, venho em editor, salvar edições. Agora faço os pontos, aqui em Create Feature, seleciono os pontos, vou dar um clique aqui nas nascentes, no início das linhas, e repito o processo ali para as demais. Então a primeira, dou um clique aqui, e a segunda, um clique ali. Bem fácil, né? Então venho em pontos, botão direito do mouse, abrir tabela de atributos. Os 2 pontos que eu criei até agora são de nascentes. Então digito o texto, vou copiar e colar para facilitar. O próximo é de paiol, cliquei ali onde está o paiol, exatamente no encontro do início da linha da trilha. Digito paiol. Galpão a mesma coisa, dou um clique, digito galpão e a casa idem. Dou um clique e digito casa. Nosso processo de vetorização já se encerrou por aqui. Então eu venho em editor, salvo as edições, save edits, editor, stop editing, para parar com essas edições. Vou fechar as tabelas de atributos. E agora eu vou fazer um cálculo de área e de comprimento dos elementos para aproveitar essa informação que já está
digitalizada. Então venho em limite da propriedade, botão direito do mouse, abrir tabela de atributos. Vou criar um campo aqui, porque nesse limite da propriedade eu ainda não tinha criado, né? Venho em Table Options, add field, área, formato double, ok. E venho com o botão direito do mouse em cima do título da coluna área e escolho Calculate Geometry, calcular a geometria. Eu quero a geometria área, com base no sistema Sirgas 2000 TM Zona 23S, e eu quero na unidade medida de hectares. Basta dar OK e o software calcula esse valor para mim. Como estamos vetorizando manualmente para cada um, esse valor vai mudar um pouquinho, mas deve ser aproximadamente 38,6 hectares para todo mundo. Então vamos verificar se o nosso uso do solo foi bem feito. Então a minha propriedade, nos meus cálculos, tem 32 hectares. Eu venho no shape de uso do solo, com o botão direito do mouse, escolho abrir tabela de atributos. No campo da área, que já foi criado, venho com o botão direito do mouse, escolho Calculate Geometry. A propriedade vai ser a área, na unidade hectares, basta dar OK, e ele calcula a área para cada um dos polígonos que foi desenhado. E aí, para saber qual que é a somatória disso aqui, a síntese desse valor, eu venho com o botão direito do mouse em cima de área, e escolho estatística, e ele mostra para mim mínimo, máximo, média, e eu copio, verifica que o valor da soma, vou copiar para comparar se o valor foi certinho com o limite da propriedade. Então aqui no uso, meu valor foi 38, 60, 32, 32. Então a vetorização foi certinha, não deixou nenhum buraco ou nenhuma sobreposição dos arquivos, o que é muito bom, a gente não ter esse tipo de problema, porque isso pode impactar numa série de processos, seja em processo de licenciamento ambiental, de regularização fundiária e assim por diante. Bom, vamos repetir o processo aqui para as linhas e para os pontos, somente para ter essa informação no formato digital. Botão direito do mouse sobre linhas, abrir tabela de atributos. Já tenho os nomes digitados. Em comprimento, eu vou com o botão direito, escolho Calculate Geometry. Eu quero Length, que é o comprimento. Pode ser em metros mesmo. Dou OK. E agora a gente tem o comprimento para cada segmento daquele. Então, essa informação poderia ser relevante para um processo de reforma, da estrada de acesso. Se for reformado, eu terei 818 metros para poder recuperar ou fazer algum tipo de intervenção. Agora, para os pontos, a gente vai ter simplesmente as coordenadas. Então, abro a tabela de atributos dos pontos. Em cima do campo de coordenada X, eu vou com o botão direito do mouse e escolho Calculate Geometry. A informação possível de ser calculada é coordenada em metros. Então, X Coordinate Point. Ele calcula para a gente. Repito o processo em coordenadas Y. Botão direito, Calculate Geometry, Y, Coordinate of Point. Ok. E agora a gente já tem também uma tabela com as coordenadas dos elementos. Eu poderia utilizar essa informação para colocar num GPS, por exemplo. Bom, aqui eu posso desligar o mapa da propriedade, que eu já tenho as informações dispostas aqui na minha tela, e a partir de agora eu começo a trabalhar então com o layout dessa informação. Eu vou salvar o meu projeto na pasta da própria avaliação. Vai ser avaliação 1 e o nome de quem está fazendo a avaliação. Bom, o primeiro passo aqui é simbolizar os elementos. O limite da propriedade, eu vou escolhê-lo na cor preta, com o interior vazado. Então, Fill Color está No Color, Outline 2 e a cor preta. O uso do solo, eu vou fazer uma simbologia por categorias. Então, acesso às propriedades do uso, botão direito, propriedades. Acesso o campo
da simbologia. Estou fazendo uma simbologia de símbolo simples, troco para categorias. Aqui em Value Field eu troco para uso, que é o campo da tabela de atributos que tem essa informação que foi digitada, e mando adicionar todos os valores. Eu vou remover aqui essa opção All Other Values, porque não me interessa, eu quero só trabalhar com isso que está disposto aqui na nossa legenda. Dou OK e aí escolho uma cor para cada um dos elementos que represente aquilo que a gente está verificando no mapa. Então, vegetação nativa, vou escolher um verde um pouco mais escuro. A pastagem, vou priorizar um tom um pouco amarelado. Estou tirando as linhas de contorno de cada um desses elementos para o mapa ficar com os limites aqui ficarem um pouco mais suaves, né, entre as cores. A área de plantio de milho, vou colocar aqui puxando um pouco para o laranja. Vegetação plantada, vou colocar um verde um pouco diferente daquele que já foi utilizado. E a área antropizada, buscando aqui um tom mais avermelhado. Faço o mesmo para as linhas, acesso às propriedades do shape de linhas. Na aba da simbologia eu troco para categorias, que vai ser a partir do nome, né, do campo da tabela de atributos chamado nome. Adiciono todos os valores e eu tenho curso d'água, estradas e trilhas. Os cursos d'água eu vou clicar sobre eles, vou escolher uma linha 1.5 na cor azul. As estradas de acesso eu vou colocar essa corzinha vermelha aqui mesmo, que já tem disponível. E as trilhas eu vou escolher uma linha pontilhada, nesse 4.4 Dashed, e vou colocar uma espessura 2 e uma coloração aqui laranja próxima do vermelho. Agora para os pontos, repito o processo, acesso às propriedades do shape de pontos, na aba da simbologia, troco também para categorias, o campo da tabela de atributos é o campo nome, adiciono todos os outros valores, removo aqueles valores extras ao Order Values, adiciono todos, dou OK. E faço uma simbologia para cada um dos pontos. Se quiser utilizar como referência a simbologia do mapa da propriedade, pode utilizar. Então, para casa foi escolhida um ponto semelhante a esse. Para o galpão, um quadrado. Para o paiol, uma bolinha. E para as nascentes, okay. Salvo o projeto. E agora posso colocar também o texto dos pontos para aparecer, que é como estava aqui no mapa da propriedade. Então, vou com o botão direito do mouse em cima do shape de pontos e ativo o label dessa camada. Clico em Label Feature. Ele entrou para mim aqui com o ID 0, que não é isso que eu quero apresentar. Então, eu acesso as propriedades do shape de pontos. Lá na aba dos labels, eu já tenho os labels ativos nessa camada. Eu troco aqui, então, apenas para a coluna nome, que é a coluna que tem os nomes desses elementos que foram desenhados. Basta dar OK e eles já estão aparecendo aqui para a gente. Bom, agora eu troco para a tela de layout e ali eu finalizo essa representação da informação. Então eu venho aqui em cima em View, troco para Layout View. O meu mapa já está em A4 no formato paisagem, caso o seu não esteja. A gente vem em File, Page and Print Setup.
e escolho aqui o tamanho do papel A4, formato paisagem. Posso marcar essa opção aqui para ele usar as configurações do papel que foram dadas aqui pela impressora. E sempre gosto de deixar marcada aqui embaixo a opção Scale Maps Elements Proportionally to Changes in Page Size, porque ele já vai deixar ajustes, né, dessa página configurados para automático, caso a gente mude o tamanho da folha. Então vou dar OK. Vou colocar aqui algumas linhas de guia para eu poder fazer o ajuste aqui do meu mapa. Estou colocando um pouco no olho, assim, sem muita preocupação. Buscando aqui colocar um espaçamento relativamente próximo para todas elas, né? E vou ajustar a minha área de visualização do dado dentro desse limite aqui que foi colocado para as guias. Vou trabalhar na escala de 1 para 5.000, então digito ali em cima 5.000. Ops. Aperto Enter. E vou fazer aqui a criação da grade de coordenadas para esse mapa. Então aperto o botão direito do mouse sobre essa área, que seria o mesmo que vinha aqui em Layers, botão direito Propriedades. Acesso as propriedades dessa estrutura de dados, confiro que ela está em Sirgas 2000, TM Zona 23 Sul. Venho na aba dos grids, vou colocar um novo grid. É a opção do meio, que é um Measure Grid, um grid pelas unidades que dividem unidades definidas para o mapa. Vou clicar em avançar. Os intervalos de 100 e 100 metros, acredito que eles estarão muito próximos às linhas. Então vou trocar para 200 e 200 metros. Vou avançar. E não vou definir mais nenhuma cor de linha, essas coisas, porque depois eu posso mudar. Vou avançar até finalizar. Vou clicar em aplicar e vejo que o mapa entrou aqui com algumas questões que eu quero resolver. Eu posso tirar esses grids aqui desses cantos todos, né, deixar somente, por exemplo, em cima e na esquerda, mas posso também tirar essas casas decimais que aparecem aqui. Então, eu venho ainda na tela das propriedades do data frame, clico em propriedades, aqui na aba dos grids, e vou começar aqui pelos axes. Esses axes eu estou achando eles muito grandes, eu quero diminuir um pouquinho. Então eu clico aqui nessa linha e vou colocar uma linha 1, por exemplo. Os labels, vou deixar eles nos 4 cantos do mapa, porém eu quero tirar as 6 casas decimais. Ele está no tamanho 8, vou colocar no tamanho 7, vou tirar o negrito, venho nas propriedades adicionais. Nessa tela que abre, eu clico em Number Format para poder mexer nas casas decimais. Então, o número de casas decimais é igual a 6, coloco 0 e aqui eu posso dar OK em todas as telas. Na aba das linhas, se eu quiser alterar um pouco as linhas, deixar a coloração delas um pouco mais clara, poderia clicar aqui na linha, trocar por uma cor de linha um pouco mais discreta, para não ficar tão pesado aqui no meu mapa. Vou dar OK. OK, e está feita a representação da grade de coordenadas do mapa. Bom, eu vou agora inserir outras informações que vão ficar aqui do lado de fora do mapa ou aqui dentro também. Estou colocando mais uma linha aqui de guia para delimitar um pouco a área de trabalho. Eu vou inserir, vou começar com uma seta norte, North Arrow. Escolho aquela que me agrada, dou OK e posiciono, neste caso aqui, dentro do mapa, porque tem um espaço aqui que está bastante adequado para isso. Agora eu vou inserir a legenda, Insert Legend. Vou deixar todos esses elementos mesmo, vou avançar. Não quero o título da legenda, vou apagar. Clico em avançar. Não vou colocar borda nem plano de fundo. Não vou alterar aqui a simbologia da linha, poderia trocar para outros formatos, mas vou manter o padrão. E avanço até finalizar. Espaçamento da legenda também não é algo que eu mexerei agora. Clico em concluir. Coloco essa legenda aqui no canto. Daqui a pouco a gente
vai fazer um detalhamento um pouco maior aqui. Mas, bom, posso fazer já algumas coisas. Eu não tenho necessidade aqui de apresentar esses títulos de alguns elementos, como, por exemplo, pontos. Isso foi um título só do meu shape para ele aparecer. Eu posso alterar na legenda ou posso simplificar minha vida e vir aqui à esquerda em pontos, renomear esse shape e apagar, deixar sem nome. Só é importante a gente lembrar que, mesmo que não haja um nome aqui, aquilo ali é um shape que poderia ser nomeado. Então, quando eu precisar clicar sobre esse arquivo, eu vou clicar sobre essa parte aqui onde não tem nome nenhum. Esse subtítulo nome aqui também eu posso renomear, aperto F2 no teclado para renomear e apago, que ele já sai ali da legenda também. Então a mesma coisa que eu faço com as linhas, renomeio, tiro também esse campo nome e vou simplificando a minha legenda. O limite da propriedade eu quero ele aparecendo acima aqui do uso do solo, então ele já veio. O uso do solo eu vou manter esse título, porém vou digitar como manda o português, com espaço, somente a inicial maiúscula, não preciso colocar com underline aqui na legenda. Esse campo uso que está aqui eu posso tirar também, e assim eu já tenho uma legenda um pouco mais simplificada. Vou colocar aqui algumas grades aqui, algumas linhas para dividir esse layout. Então vou colocar mais umas guias aqui. E vou fazer umas bordas, somente para ficar mais bem delimitado aqui o nosso layout. É completamente opcional a criação dessas linhas. Então aqui nessa barra de ferramenta Drawing, que aparece aqui embaixo para mim, para ativá-la basta clicar com o botão direito do mouse aqui em cima da tela, ativar a ferramenta Draw. A gente tem opções de desenhos à mão livre, que seriam, por exemplo, essa linha, que eu posso... vou criar mais uma guia aqui no cantinho. Pegar a linha e fazer o desenho dessa borda superior, por exemplo. Dou 2 cliques para finalizar. Quero colocá-la aqui embaixo também. Copio lá em cima, Ctrl C, Ctrl V. Essa linha que foi gerada eu coloco aqui embaixo, aproveitando as linhas de guia que eu criei. Vou fazer uma borda aqui na esquerda. Dou um clique aqui em cima. 2 cliques para finalizar. Ctrl C, Ctrl V. Jogo essa linha para cá. Agora Ctrl C, Ctrl V e jogo essa linha lá ao final. Para ter uma borda que delimita um pouco melhor o mapa, aproximando daquele mapa da propriedade que a gente teve como referência. Então vou salvar o projeto. Agora posso colocar o título do mapa. Venho aqui com A, que está aqui na barra de ferramenta Drawing. E digito mapa de uso do solo da propriedade que não tem nome, vou colocar aqui X. Eu quero essa fonte no tamanho 14 e negrito. Então, ficou em negrito, o tamanho 14 não entrou. Digito 14, aperto o Enter. Posso dar 2 cliques aqui no título para editá-lo. Vou colocá-lo centralizado. E assim ter ele um pouco mais... ocupando um pouco menos de espaço no meu layout. Vou colocar um novo texto, em que eu vou colocar o sistema de projeção UTM, datum Sirgas 2000 e o fuso 23S. Fonte dos dados, pode colocar mapa base, vamos inventar uma fonte, 1970, como isso é fictício, a gente está só se referenciando a ao mapa que foi entregue como base. Data
de elaboração, mês e ano. Então, novembro de 2022. E autoria, coloca o seu nome aqui como autor do mapa. Basta dar OK. Esse texto ele pode vir numa fonte menor, por exemplo, o 8. E eu posso colocar também as linhas para fazer essas divisões conforme o mapa de referência. Criei uma nova guia, copiei essa linha dali de cima, coloquei aqui embaixo e aqui vai ser o espaço então para as convenções. Eu posso colocar um novo texto ou posso copiar esse daqui, olha, Ctrl C, Ctrl V. Esse texto que foi gerado, eu dou 2 cliques sobre eles e vou colocar o título Convenções. Vou colocar em caixa alta. Convenções. OK. Negrito e itálico. Perdão, sublinhado. E coloco ali no cantinho. Eu encostei ele aqui no canto onde tem a guia, clico com a seta para baixo uma vez, a seta para a direita uma vez, para posicioná-lo não ali sobre as linhas de borda do mapa. Estou salvando o projeto. Agora venho em inserir a barra de escala. Seleciono a barra de escala que eu quero. O ArcGIS ele coloca essa barra de escala em milhas e com às vezes um valor excessivo de divisões e subdivisões. Eu posso adicionar essa barra de escala e depois editar, ou posso clicar nela e já acessar propriedades de uma vez e definir como que eu quero essa barra de escala. Então nesse caso aqui eu não quero em milhas, eu quero em metros. O label dela então não vai vir em inglês, eu vou colocar somente M, ao invés de meters, vou colocar M para indicar que está em metros. Eu quero ela com 3 divisões e apenas 2 subdivisões. E eu quero que ela tenha uma subdivisão a cada 100 metros. Então, aqui nessa opção que ele informa para a gente when resizing, eu coloco Adjust Width, ele vai fazer o ajuste de cada divisão conforme o valor que foi determinado aqui. Então, coloco 100 metros, dou OK nessa tela, dou OK na tela anterior e a barra de escala já entra com as definições que a gente colocou. Mas não sei fazer isso aqui de cabeça. Então, eu simplesmente venho inserir, barra de escala, escolho a escala que quero, insiro, faço os ajustes manuais e troco, para metros as divisões e subdivisões e posso reduzindo ou ampliando a escala até chegar no valor que me satisfaça. O que às vezes é um pouquinho mais difícil, chegar na mão. Por isso a gente faz essa definição aqui. Vou inserir a escala de texto, Insert Scale Text. Vamos usar a primeira opção, que é a opção padrão. Ele coloca no centro do mapa, eu vou puxar aqui para fora do mapa. Vou criar mais uma guia aqui para poder colocar essa linha. Ctrl C, Ctrl V. Aqui o texto das convenções eu vou colocar aqui embaixo. Seta para baixo, seta para a direita. Vou alterá-lo para escala. Vou buscar ganhar um pouquinho de espaço aqui. Para poder fazer o meu mapa de localização.
Estou subindo um pouquinho os elementos aqui para poder ganhar um espaço para o mapa de localização. E para o mapa de localização, eu preciso inserir uma nova estrutura de dados. Então venho em Insert, New Data Frame. Esse novo data frame eu vou colocar ele aqui embaixo e vou fazer a indicação da localização. Vou criar mais algumas guias aqui para poder colocar essa estrutura de dados dentro dos limites aqui. Essas guias são para facilitar a nossa vida. Se ela estiver te atrapalhando muito, basta fazer no olho, não precisa usar obrigatoriamente as linhas de guia. Eu vou diminuir um pouquinho essas linhas de guia para ter um pouco mais de espaço, sobretudo nessa parte superior. Vou duplicar o texto aqui para poder escrever um texto de localização. Vou reduzir um pouquinho. E nessa nova estrutura de dados, eu clico sobre ela para que o sistema reconheça ela como a estrutura ativa e venho em adicionar dados para poder fazer a representação dessa localização. Então, adiciono dados, eu quero buscar na minha pasta base de dados Shapefile Brasil, aquele dado relativo às unidades da Federação do Brasil, BR-UF 2021. Bom, essa propriedade ela está no estado do Rio de Janeiro, então com a lupa de zoom eu vou dar um zoom aqui no estado do Rio, vou centralizá-lo, posso utilizar aqui a mãozinha para posicionar isso aqui mais bem centralizado, e vou fazer a simbologia aqui do estado do Rio e da localização dessa de onde está essa propriedade. Então venho com o botão direito do mouse em cima do BR-UF, acesso às propriedades, na aba da simbologia, eu vou fazer uma simbologia por categorias, aonde eu vou escolher o nome da UF como referência, clico em Add Values para adicionar o valor Rio de Janeiro como um valor de referência e todos os outros valores com uma outra cor. Aproveito aqui e vou na aba dos labels porque eu quero ativar o rótulo de cada uma das unidades da federação para aparecer. Então eu clico aqui em Label Feature in this layer e coloco aqui a sigla para aparecer. Eu quero essa sigla como um texto bem pequeno, tamanho 6, com uma cor também um pouco mais clara que o preto. Vou colocar aqui um cinza 60. Vou dar OK. E agora eu vou escolher as cores dos estados para aparecer. Todos os outros valores eu quero que sejam um cinza bem clarinho, como esse Gray 10%. O estado do Rio de Janeiro eu vou querer na cor branca. As linhas de contorno, a cor está boa. E eu vou colocar aqui agora uma indicação do oceano e também uma indicação da extensão aonde se localiza essa propriedade. Então venho com o botão direito do mouse em cima dessa estrutura de dados aqui, que é do estado do Rio de Janeiro. Acesso às propriedades. Na aba Frame eu vou colocar um background na cor azul. Então posso escolher qual o tom de azul que eu quero inserir aqui. E se nenhum deles te agradar, você tem a opção de acessar aqui a opção de More Colors e editar a cor manualmente, por exemplo, trocando aqui para HSV ou no RGB, você pode editar essa cor, né, para que ela fique do jeito que você quer.
mandar aplicar para ver como que ficou. Posso ajustar mais um pouquinho. E na aba Extent Indicators, eu vou indicar a extensão dessa propriedade dentro aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, a estrutura de dados inicial, que é a Layers, ela vai ser inserida dentro dessa New Data Frame. Então, eu clico em Layers, setinha para a direita, para que ela entre nessa extensão. E aqui na opção de Frame, eu posso escolher a espessura da borda e posso escolher também a coloração dessa borda. Vou clicar em OK. Verifico se falta alguma coisa no meu mapa. Está finalizado aqui o nosso layout. A gente pode salvar o projeto. E para exportar essa figura, a gente clica em File, Export Map. Escolho a pasta onde vou salvar. Exporto no formato JPEG. E verifico como ficou o mapa final em relação ao mapa original. Uma última coisa, para compartilhar esses dados, para que eles possam ser avaliados, a gente vai compartilhar os dados editáveis. Então a maneira mais prática de fazer isso é vindo aqui na opção de File, Share as, Map Package. A gente vai compartilhar esse mapa como um pacote de mapas. Para fazer esse compartilhamento do pacote de mapas, a gente precisa primeiro preencher os metadados desse projeto. Então a gente pode fazer isso manualmente, ou a gente pode clicar aqui em Analisar, que o programa automaticamente vai verificar para a gente quais são os elementos que precisam ser ajustados para que esse mapa possa ser compartilhado. Então ele vai falar, olha, esse shape aqui ele está com os nomes vazios, então ele não permite o compartilhamento dos dados dessa maneira. Então a gente dá 2 cliques aqui nesse elemento, ele abre essas duas opções. Eu venho aqui na primeira opção, dou 2 cliques e ele abre para a gente a opção de digitar algum texto nesse título do layer. Então eu posso colocar qualquer coisa, dar o OK. Posso fazer a mesma coisa na segunda opção, somente para compartilhar, mando analisar e esse problema foi resolvido. O próximo problema, se eu dou 2 cliques nele, ele fala que a gente precisa de ter uma informação de título, sumário, descrição de cada um desses elementos. A gente pode pôr somente uma letra aqui que ele vai aceitar. Eu vou clicar em analisar e esse problema também foi resolvido. Mais metadados para serem preenchidos, a gente clica no próximo elemento, a gente preenche com qualquer letra, somente para constar, manda analisar. Agora não tem mais nenhum problema aqui. A gente volta na opção inicial de Map Package, escolhe aonde a gente vai salvar. Então a gente vai salvar na pasta da avaliação, com o meu nome, Danilo, mando salvar e mando compartilhar, share. Ele faz um processo de compartilhamento. Você tem certeza que quer compartilhar? Deseja salvar o seu projeto novamente? Sim. Ele vai fazer uma compactação de todos os arquivos que estão aqui dentro do projeto e vai salvar um arquivo compartilhável naquela pasta que foi selecionada. Finalizado o processo, a gente tem então na nossa pasta agora esse arquivo no formato MPK, que pode ser aberto em qualquer computador, que ele vai ter todos os dados editáveis que poderão ser avaliados. Bom, é isso. Obrigado por seguir essa aula até aqui. Um forte abraço e até a próxima.